É muito engraçado como hoje todas as denominações cristãs têm o mesmo discurso. Nós temos a verdade, nós possuímos a verdade, nós conhecemos a verdade. A nossa denominação cristã prega a verdade. E não vai ser diferente nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te apresentar um padre que diz que eles têm toda a verdade, eles conhecem toda a verdade, e muito mais ainda. Ele vai muito mais a fundo com relação a isso. Ele diz que os evangélicos irão ao inferno por serem evangélicos. Bom, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e me ajude a alcançar a marca de, eu ia falar 10 mil, mas já passamos dos 10 mil, de 100 mil inscritos, ok? Se você se inscrever agora, se você ativar as notificações, você vai me ajudar a alcançar esta marca e ser mais relevante nesta plataforma que é o YouTube. Eu vou pedir que ao final deste vídeo você deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Vamos lá, aqui é o primeiro ponto. O padre precisa se explicar. Eu não sei se o padre sabe, mas Pedro, quem eles consideram ser o primeiro Papa, diz em 1 Pedro 3, versículo 15, estejam preparados para responder a qualquer pessoa e pedir razão da esperança que há em vocês, ou seja, da vossa fé. Qualquer cristão, eu não vou me referir só ao padre, qualquer cristão tem que ser capaz de explicar o porquê acredita no que acredita. O padre, obviamente, por ter uma responsabilidade maior, por liderar pessoas, por guiar pessoas, deveria saber como explicar. Por que aquela jovem está errada por estar numa igreja evangélica? Ele deveria saber explicar isso. Para que eu vou te convencer? Bom, se o padre não explicar o porquê aquela jovem está errada, não vai convencer nem a jovem, nem a si mesmo, certo? Precisa explicar. Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou essa igreja? Foi um pastor. Bom, os católicos acreditam que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Qual que é a base disso? Eles usam o episódio de Mateus 16, onde Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Primeiramente os discípulos não respondem, mas depois Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A pedra é a crença de que Jesus é o Filho de Deus, certo? Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia dizendo que Pedro, discípulo de Jesus, é a pedra mencionada por Jesus. Mas se você conferir 1 Coríntios 3, versículo 11 a 15, 1 Coríntios 10, versículo 4, Efésios 2, versículo 20 a 22, Atos 4, versículo 11, Isaías 26, versículo 3 a 4, 1 Pedro 2, versículo 4 a 7, todos esses versículos bíblicos, todos esses textos bíblicos comprovam que Jesus é a pedra, ok? Então, isso é uma má interpretação dos próprios católicos. Agora, quero trazer aqui um contexto histórico. Após a era dos apóstolos, após a morte dos apóstolos, a igreja foi chamada assim de Igreja Católica, que significa Igreja Universal, que reúne a todos, que é uma igreja não destinada apenas para os judeus, mas também para os gentios, aqueles que vierem a crer no sacrifício de Jesus, ok? Só no século II que a igreja de Roma foi chamada de Igreja Católica, por Inácio de Antioquia. Então perceba que não há base bíblica nem histórica para nós acreditarmos que a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Bom, isso aqui é uma pincelada. No próximo vídeo eu vou explicar o porquê Pedro não foi o primeiro Papa, certo? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, se inscreva para não perder este conteúdo, para você ter uma base para refutar esses comentários que não têm base bíblica nem histórica.
Então como é que eu vou dizer que em uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer, meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Eu posso me perder estando no caminho errado. Né? Eu posso me enganar. Veja. Eu concordo perfeitamente com o que ele acabou de falar. Nós temos que ter a coragem de falar para o nosso irmão, olha, você se encontra no caminho errado. Se você não se voltar para o caminho verdadeiro, você vai se perder, certo? Mas é muito irônico ele falar isso porque nós sabemos que ele não está no caminho certo. Ele não está no caminho certo. Veja, nas seitas protestantes não tem... Seitas protestantes é irônico. A verdade completa do evangelho. Não sei se vocês perceberam, mas a verdade coçou o nariz. Não sei se vocês estudam linguagem corporal, mas isso aqui indica ou que a pessoa está desconfortável ou que ela está a mentir, ok? Eu não vou afirmar aqui que ele está a mentir, talvez ele acredite naquilo que ele está a falar, mas é muito engraçado, né? A verdade. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine se não tiver. Não tem o sacramento, o que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia, Jesus está aqui no sacrário. É engraçado, a gente que tem toda a verdade ainda peca, né? Depois ele menciona uma sequência de rituais que eles fazem para alcançar a salvação. É justamente isso que Lutero combatia. Lutero, que estava dentro desse sistema e depois saiu, porque viu que esse sistema estava repleto de mentiras, combatia. A salvação não é alcançada por rituais. A salvação é alcançada pela graça, ok? Por intermédio de Jesus. Efésios 2, versículo 8 a 10. Lá não tem. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Na verdade, tem confissão no meio evangélico. Eu não estou aqui para defender os evangélicos, não estou aqui para defender os protestantes, estou aqui para trazer a verdade à tona, ok? Na verdade, tem confissão no meio evangélico, só que no meio evangélico não se confessa ao padre, esperando que o padre perdoe os pecados. No meio evangélico se confessa os pecados a Jesus. 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós confessamos os nossos pecados a Jesus e em alguns casos nós comentamos sobre os nossos pecados com pessoas que têm mais maturidade espiritual em relação a nós, justamente para termos um direcionamento de como devemos proceder. Então é muito diferente daquilo que vocês fazem, claramente não tendo nenhuma base bíblica para procederem dessa forma. Né? Só tem a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia que eles têm ainda não é a Bíblia verdadeira. Vamos falar as coisas como elas são. Por quê? Porque na Bíblia deles está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? A palavra de Deus diz que se alguém mudasse, nem que seja um traço da Bíblia, seria excomungado. Lutero não tirou uma palavra, nem uma letra, tirou foi 7 livros. É muito engraçado o padre, no caso, falar isso, porque se você for no catecismo, você vai ver que os mandamentos foram alterados pela Igreja Católica. A profecia se cumpre porque Daniel 9, versículo 25, diz que o chifre pequeno, que se você estudar as profecias vai apontar para Roma, mudaria os tempos e a lei. E de fato Roma mudou os tempos, alterou o calendário e mudou também a lei de Deus. Então é muito engraçado o padre falar que Lutero alterou a Bíblia. Lutero removeu 7 livros da Bíblia. Lutero não removeu 7 livros da Bíblia. Lutero apenas seguiu uma tradição hebraica que rejeitava os livros apócrifos, que são esses livros que a Bíblia Católica contém, como livros canônicos, ok? Então, essa tradição hebraica não reconhecia os livros apócrifos como livros inspirados por Deus. Vale lembrar que Lutero estava dentro do sistema, então Lutero sabia muita coisa. A pergunta que eu quero que você pense é: como é que esses 7 livros foram parar no cânon bíblico católico? Como? Quem os pôs lá? Essa é a pergunta que você deve se fazer para entender um pouco mais
a respeito deste assunto. E obviamente você vai chegar à conclusão de que alguma coisa aconteceu. E veja que esses 7 livros se firmaram no cânon bíblico católico em resposta à reforma protestante. Então isso já diz muita coisa. Ainda assim, os que restaram, eles interpretam da cabeça deles. A única coisa que eles têm é a Bíblia, que seria muito se eles tivessem a interpretação correta, mas nem isso eles têm. Bom, é muito irônico também o padre falar que os evangélicos, é claro, não são todos evangélicos que têm uma interpretação correta da Bíblia, mas, fazendo uma análise, os evangélicos interpretam melhor a Bíblia do que os católicos, ok? Sendo muito sincero. Agora, os evangélicos acreditam mais na Bíblia porque o próprio Jesus mencionou em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ok? E através da palavra que o povo de Deus é separado do mundo. Já os católicos acreditam nas tradições, nos ensinos dos papas e também acreditam na Bíblia. Se assemelham muito aos fariseus, não por ofensa, mas porque os fariseus tinham essa crença também. Os fariseus acreditavam na lei de Moisés, acreditavam estritamente na lei de Moisés, mas também acreditavam nas tradições ensinadas por mestres judeus, ok? Há uma semelhança ali. É claro que, no fim das contas, os fariseus representam todos os pecadores, hipócritas, orgulhosos, espiritualmente carecendo urgentemente de um Salvador. Bom, o que você acha deste assunto? Você conseguiu perceber alguma coisa? Você não conseguiu perceber? Deixa aqui nos comentários. Antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer um convite, o convite de participar do meu treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos. Neste treinamento você vai ter acesso a técnicas comprovadas cientificamente para memorizar versículos bíblicos. Você também vai ter acesso a técnicas para desenvolver o seu raciocínio lógico e a sua oratória. Você vai ter acesso a um plano de memorização para te guiar no aprendizado. Você vai ter acesso a um guia de estudos bíblicos com comentários para te ajudar a entender os assuntos mais complexos da Bíblia. Você vai ter acesso a uma comunidade engajada do WhatsApp, onde você vai compartilhar experiências e aprender com as experiências dos outros alunos. E você vai ter acesso também a aulas ao vivo. 2 vezes por semana, todas as semanas, você vai ter aulas ao vivo. Para você se inscrever nesse treinamento, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e garantir a sua vaga, pois as vagas são limitadas. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.